Bom dia, queridos e queridas, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida nesse dia. Hoje eu quero compartilhar com você uma porção da palavra do Senhor e neste devocional, cujo tema é o chamado de Deus, nós vamos ver e analisar como é que se dá esse chamado do Senhor, para quem é esse chamado, quando é que Deus faz esse chamado e como nós podemos identificar esse chamado na nossa vida. E para falar um pouco sobre esse assunto, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 3 do livro de Êxodo. Está lá no versículo 4, na parte B, quando o Senhor diz: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. E agora nós vamos mais adiante e nós vamos ler mais 2 versículos, onde o Senhor disse no versículo 7, disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aqui nós vemos um chamado específico para uma pessoa específica e para uma tarefa específica. É assim que o Senhor faz. Ele chama os seus escolhidos para tarefas importantes e cada uma delas tem a sua relevância. Aqui no caso de Moisés, era uma tarefa grandiosa, porque estava falando de uma nação inteira que estava sendo escravizada pelo povo poderoso da época, o povo egípcio. Então, quando Moisés ele ouve esse chamado do Senhor e ele começa a ouvir as declarações do Senhor, o propósito do Senhor para a sua vida, para que o Senhor havia chamado naquele momento, então Moisés tem uma reação imediata. No versículo 11 ele diz: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E aqui nós podemos compreender algo que Moisés não estava compreendendo. Quando Deus chama os seus, Deus o chama capacitando-o para realizar toda a tarefa para a qual esta pessoa, seja um homem, uma mulher, seja quem for, a realizar a tarefa que ele está chamando para que essa pessoa faça, realize. E Moisés achava que ele que teria que resolver todas as coisas, que seria no braço, na sua força, no seu poder. Mas ele, naquele momento, ele não compreendia que todo o poder não vem do ser humano, não vem do homem, porque nós somos limitados, não temos poder, não temos força. Nós precisamos depender sempre do Senhor. Então, continua a sua queixa ainda, demorou um tempo para que ele pudesse entender, lá no capítulo 4, no versículo 10, ele diz: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Pode ser que Moisés, como ele foi educado na cultura, na língua egípcia, ele tivesse dificuldade para falar o idioma do seu povo. A Bíblia não é muito clara em relação a isso, mas tinha um problema certamente para falar, para transmitir o recado de Deus. E depois nós vemos que o Senhor soluciona
tudo isso, levanta o seu irmão Arão para que pudesse falar por Moisés. Bom, e eu quero trazer esta realidade aqui para as nossas vidas, porque nós também, como filhos de Deus, filhos e filhas, nós somos chamados para uma determinada tarefa para ser cumprida. Não há ninguém que não seja chamado por Deus. Tem um chamado geral lá na grande comissão em Mateus capítulo 28, quero ler com você rapidamente, que o Senhor, ele faz uma convocação para todos os seus filhos, todos os seus servos. Ele aproximando-se, lá no versículo 18, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui está muito claro o chamamento que o Senhor faz. Primeiro, Ele nos chama para Ele e depois Ele nos envia para falar dele aos outros. Esta é uma responsabilidade que todos nós, como filhos de Deus, temos. Agora, nós precisamos saber como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos cumprir esse chamado. A princípio, está muito claro e muito fácil de entendermos. Nós vamos cumprir esse chamado onde nós estamos, seja no nosso seio familiar, no círculo de amizades, no nosso trabalho, na nossa cidade, onde quer que estejamos e tenhamos a oportunidade de testemunhar de Cristo Jesus, de falar aos outros sobre as boas novas do Evangelho, para que eles também, assim como nós, possam conhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro caminho, conhecer a verdade, conhecer a vida que está em Cristo Jesus. Então, como Moisés, muitas vezes nós também temos desculpas para Deus por não entendermos que quando Deus chama, Deus capacita os seus. E todo o poder não vem de nós, seres humanos. O poder vem de Deus. Não importa se você tem dificuldade para falar, não importa se você tem dificuldade para se comunicar com as pessoas, para se relacionar com as pessoas, para fazer qualquer coisa, não importa. O que importa é a fé que você tem em Deus, sabendo que Ele vai capacitar a todos aqueles a quem Ele chama, Ele capacita. E tudo aquilo que será feito, nós seremos apenas instrumentos, mas toda obra será feita por Ele, através do seu poder liberado a nós, os seus filhos, porque nós lemos que toda a autoridade foi nos dada para que nós possamos cumprir a obra, a tarefa do Senhor, que é implantar o reino de Deus, que é anunciar as boas novas do Evangelho, o Evangelho que salva, que cura, que santifica, que dá esperança àquele que está perdido e traz a ele uma nova vida, a vida que está em Cristo Jesus. Então, amados, eu tenho certeza que Deus chamou você para uma obra a ser realizada. E analisando aqui todas as dificuldades, Moisés, grande Moisés, grandes feitos, Deus fez através de Moisés. Quando nós ouvimos dele, nós pensamos que grande homem, que capacidade que tinha aquele homem. Engano nosso, a capacidade não vinha dele, a capacidade toda vinha do Senhor, todo o poder vem do Senhor. E assim é com as nossas vidas. Eu ouvi falar da história de uma jovem chamada Maria. E esta jovem, aos seus 18 anos, ela foi chamada pelo Senhor para falar de Deus a uma outra nação. E esta jovem, chamada Maria, se achava completamente incapacitada
para realizar qualquer chamado de Deus. Mas o Senhor a levou lá em Isaías, no capítulo 55, e falou muito claramente, no versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E aí Deus segue dizendo que os pensamentos dele não são como os pensamentos do homem, nem os caminhos iguais. Então, ele diz que assim, no versículo 9, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então, nós vemos que a palavra do Senhor é que tem poder, é Deus que detém todo o poder. Ele disse para Maria: vá, porque toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E assim fez Maria e foi para uma outra nação. Ela foi para o Uruguai. Chegando lá, ela foi muito desafiada em relação à língua. E logo que chegou, com pouco tempo, seu líder a chamou para fazer um programa de rádio e falar em espanhol. E ela poderia dizer: não vou, eu não tenho capacidade, eu não sei falar espanhol, como que eu vou falar numa língua que eu não conheço bem, que eu não domino? Mas ela decidiu no seu coração dizer sim e foi, e aí foi entrevistada pelo seu líder nesse programa de rádio, e quando ela terminou o seu testemunho, terminou o programa, foi para casa, para a sede da missão, e ali uma jovem ligou e a Maria atendeu, e então ela disse que tinha ouvido o programa. O testemunho da Maria falou muito forte no coração dela, e ela então entregou a sua vida para o Senhor e decidiu, entendeu que o chamado do Senhor para a vida dela era para ir e anunciar o evangelho a outras nações, e assim ela fez. O nome dela é Alícia. Ela foi e até onde nós ficamos sabendo, a Alícia continua firme no Senhor, pregando e anunciando o evangelho, as boas novas do Senhor. O meu desejo é que você permaneça em Deus, permaneça em comunhão com o Senhor, buscando saber qual é a vontade específica do Senhor para a sua vida, e que Deus possa te usar onde Ele quiser, quando Ele quiser e da maneira como Ele quiser. Diga apenas sim, confie no Senhor, porque é Ele que faz. Todo o trabalho é dele. O nosso é apenas descansar no Senhor e sermos instrumentos para a glória dele. Em nome do Senhor Jesus.